Eu quero convidar você para nós abrirmos a palavra de Deus em 1 Samuel, no capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Samuel, capítulo 8. Não sei se os irmãos estão lembrando de gravar lá, se puderem colocar, deram positivo. Então as aulas estão sendo gravadas e o material está sendo colocado lá no grupo de avisos da igreja, para que as pessoas possam seguir e consultar depois esse material. 1 Samuel, capítulo 8, diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Até aí. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra e pela vida daqueles que o Senhor levantou na história para que a gente conheça aquilo que o Senhor fez na história, para que a gente conheça o plano de salvação do Senhor e para que nós também nos conformemos com os caminhos do Senhor e com a vontade do Senhor. Assim, ó Deus, nós pedimos que o Senhor continue a nos ensinar nessa manhã. Já estamos impactados pela entrega daquele missionário, de toda a sua casa, de toda a sua família, para a salvação de vidas, porque era propósito do Senhor. Então, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor esteja nos iluminando e que os seus propósitos sejam, assim como no livro de Samuel, assim como na vida de missionários e servos do Senhor, seja trazido, ó Deus, ao nosso coração e à nossa mente, para que possamos obedecer-te, ó Pai, e viver na Tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então nós estamos fazendo um exercício aí. Pode passar aí. Então nós estamos no Velho Testamento. Quantos livros são mesmo? Do Velho Testamento. Isso, 39. 39 livros. Deixa eu ficar meio de lado aqui, para enxergar lá. Então pode passar lá. Mais um. Isso. 5 são do Pentateuco. Quais são? Gênesis. Não, vamos juntinho. Tá assim, um está no Gênesis, o outro está no Deuteronômio já. O outro está cantando e está bagunçado. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Gênesis. Isso. Vamos lá. Então aí o próximo são os históricos, que é onde a gente está. Os históricos. Esse é fácil também, ó. Começa em Josué. Vamos lá? Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Tá lá, né? Depois nós temos os poéticos. Quais são? Jó. Vocês estão colando, né? Tá certo. Aí tem os 5 profetas maiores: Isaías, Lamentações, Ezequiel e... De novo? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel.
É só se guardar que profetas maiores são maiores por causa do tamanho deles. Esses são não é que eles são maiores que os outros, mas o tamanho dos livros mesmo. Então esses são os livros grandões. Aí Isaías, que é o mais conhecido, depois tem Jeremias, que é o segundo mais conhecido, depois tem as Lamentações do Jeremias, depois tem o Ezequiel e depois tem o Daniel. Esse outro eu não vou pedir por enquanto, o que vem depois, porque são 12 também, e são os profetas maiores. Mas lendo ali, eu sei que está bem pequena a letra, mas vamos lá. Oséias, Amós, Jonas, isso, nosso objetivo aí é, até a gente terminar o Velho Testamento, que a gente consiga dizer tudo isso sem colar. Eu vou trazer aí, eu ia trazer hoje, mas não deu tempo. Vou trazer aquela musiquinha, a Vera começou a cantar ali a musiquinha, para a gente ir até a metade, aí a gente canta. Então nós já vimos, pode passar? Nós já vimos os primeiros livros históricos, que falam das tribos independentes. Então até ali não havia rei em Israel. É assim que termina Juízes. E depois Ruth é no mesmo período dos Juízes. E agora nós entramos no reino de Israel. São esses 6 livros que vão mostrar o surgimento, a glória, a divisão e a queda de Israel. Pode ir para frente aí. Então hoje nós vamos estudar 1 Samuel. Pode passar até completar aí o slide. Esse é o 9º livro da Bíblia e o 4º livro histórico. E aí nós chegamos na tela que traz alguns versículos importantes ali para nós. Então, 1 Samuel, ele está ali como 1SM, essa é a abreviação dele na Bíblia. Sempre que você quiser achar, é isso que você vai procurar lá, 1 Samuel. Às vezes aparece com o 1 romano, né? Aquele I maiúsculo, ISM. E aí nós temos esses versículos. Eu quero convidar você para nós irmos para esses versículos. Eles vão nortear a nossa passagem pelo livro de Samuel. Então, 1 Samuel, capítulo 2, versos 6 e 7. Veja que esse texto, ele está inserido dentro do cântico de Ana. Nós vamos ver a história de Ana aqui. Ele está dentro do cântico de Ana. Se você se lembra dos cânticos lá no Novo Testamento, o cântico de Zacarias, pai de João Batista, o cântico da própria Maria, o Magnificat, aquele outro cântico como é o nome daquele homem que segura Jesus e diz assim, agora eu já posso morrer? Me sumiu o nome dele. Não, esse é o pai do João Batista. Aquele que é um sacerdote, fica no templo, ele e a Ana, sua esposa, Simeão, cântico de Simeão. Eu sou ruim para nomes, irmãos, nomes, datas e lugares. Então Simeão, ele tem um cântico. O que tem nesses cânticos? Esses cânticos, eles são proféticos. E eles vão falar a respeito de João Batista, sua missão, o que vai acontecer, mas também vão falar a respeito de Jesus, sua missão e o que vai acontecer. Aqui nesse cântico de Ana, que é um cântico de gratidão por algo maravilhoso que aconteceu na sua vida, também é um cântico que agradece a Deus por algumas coisas, mas ele vai lançar luz para aquilo que vai desenrolar a partir desse livro. Não só desse livro, mas 1º e 2º Samuel e toda a história, na verdade, dos reis, mas mais no princípio. E aqui nós vemos algo muito importante, que é claro, está em toda a Bíblia, mas é importante a gente olhar para cá, por causa dessa questão que nós lemos. Nós queremos um rei. Samuel não gostou. Deus parece que não gosta ali, mas se você ler no livro paralelo, Deus planejou esse reinado. Se você ler em Gênesis, fala sobre reis. Se você for para Deuteronômio, tem lá como é que deve ser o rei quando houver rei em Israel. Se você for para Gênesis capítulo 49, nas bênçãos e maldições, você vai ver lá que tem uma profecia sobre um reinado.
E essa profecia é com respeito à tribo de Judá. E agora nós vamos ver aqui a história de Davi. Então, como é que é isso? Como é que é isso? Nós vamos ver hoje isso daqui. Mas diz assim no verso 6 do capítulo 2: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz crescer, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abaixa e também exalta. Então essa verdade, ela é uma verdade não apenas na vida da Ana, é uma verdade não apenas no Antigo Testamento ou em Samuel. Quando Jesus vem e tem o cântico lá que exalta a Cristo, lá em Filipenses, a Bíblia vai dizer que quem exaltou a Jesus sobremaneira? Deus o exaltou sobremaneira. No final do reinado de Davi, em 1 Crônicas, capítulo 29, ele vai colocar num cântico também de gratidão, justamente essa verdade, que Deus é que tem o poder de dar e de tirar, de abaixar e de exaltar. Então essa é uma verdade bíblica, e essa verdade está aqui na entrada, na porta desse livro, que é o livro de Samuel, e a gente precisa guardar isso, mesmo quando a gente vai olhar os momentos em que aparece assim uma guerra de vontades, inclusive contra a vontade de Deus. Nós vamos passar por lá e a gente explica melhor. O outro texto é 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Que vai dizer assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que aconteceu aqui? Aqui foi aquele momento em que Deus deu uma ordem para o rei Saul. Saul já era rei, e a ordem era que quando ele vencesse os amalequitas, tudo era para ser consumido, inclusive deveriam morrer todas as pessoas, inclusive o rei. Mas Saul, ele teve a brilhante ideia de conservar os animais mais gordos, pegou despojos e deixou ali aquele rei por um tempo. E aí quando Samuel chega, a primeira coisa que Saul diz assim: olha, nós obedecemos a Deus. E daí Samuel faz uma pergunta: então por que eu escuto uns barulhos de animais aí? Mugindo, e outros, esqueci como é que faz o carneiro, como é que é, balindo, né? Por que eu escuto o balido de carneiros, o mugido de bois? Como assim você obedeceu? Então aí ele justifica. Primeiro ele vai dizer assim: olha, onde é que já se viu, né? Toda essa coisa boa aí, nós tivemos uma ideia, nós vamos sacrificar ao Senhor. Deus vai ser exaltado através da minha desobediência. Ele não falou isso, né? Mas é isso que ele está fazendo. E aí serve de alerta para nós. Muitas vezes nós queremos exaltar a Deus através da nossa desobediência. Deus não aceita. Deus, Ele deseja que a gente se volte a Ele de todo o nosso coração. E esse é o outro texto que é importante para nós ali, que é 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Para mim, esse é o centro do livro. 1 Samuel 16, verso 7. Diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, Samuel, ele vai comissionado por Deus procurar aquele que seria o próximo rei de Israel. E então ele está lá na família de Jessé, e está procurando esse rei. E ele não está achando esse rei. E aí ele se pergunta: mas e agora? E a resposta de Deus é assim: Deus diz assim: você está procurando errado. Você está procurando errado. Você está procurando alguém parecido com aquilo que o povo quis. O povo, ou melhor, Deus, nós vamos ver soberanamente,
deu o Deus que o rei que o povo sonhava. Um rei de muita aparência, um rei bem alto, um rei bem bonito, um rei bem forte, aquele que parecia que representava bem o povo de Israel. E às vezes a gente quer viver a nossa vida espiritual assim, né? A gente escolhe alguém no meio da igreja e diz assim, mas eu sou discípulo de fulano, mas eu tenho pastor cicrano, mas eu tenho, sou do grupo tal, do ministério da igreja. E aí aquelas pessoas vivem para Deus, ou não vivem para Deus, mas parecem que têm um jeitão de que são espirituais, de que são as pessoas que nos representam, e a gente pensa assim, agora está resolvido, aquela pessoa vai fazer a parte dela e vai fazer a minha parte também. Mas aí a Bíblia vai dizer para nós, olha, não atente para a aparência, mas atente para o coração. Então quando a gente olha para essa questão de projetar em alguém a nossa vida de fé, é importante que a gente se volte também para nós. Como é que é a nossa vida de fé? O que nós aparentamos? O que nós mostramos? Isso é verdade ou não? Nós falamos sobre Saul oferecer desobediência em sacrifício de adoração ao Senhor. E muitas vezes nós estamos aqui na igreja. Muitas vezes nós carregamos o nome de Jesus. Muitas vezes nós estamos representando aí a igreja e as pessoas dizem, olha lá o Edin, como ele é joia, ele está pagando as contas, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, mas essas pessoas não conhecem o coração do Edin. Quem conhece o coração do Edin é Deus e o Edin. E aí, buscando a Deus, nós precisamos fazer essa avaliação. Eu comentei com você sobre um restart aqui, com todo mundo, na verdade, nesse texto devocional do boletim. Às vezes é o momento de você pensar assim, é verdade, eu estou vivendo um cristianismo de aparência. Chega. Inclusive há um momento no Salmo 51, em que Davi ele vai dizer assim, olha, o Senhor não quer sacrifícios, mas o Senhor quer coração contrito e quebrantado. Está lá no Salmo de número 51. Então, se você está mais parecido com Saul do que com Davi, ou parecido com Davi antes do quebrantamento, pare de viver essa vida falsa. Deus conhece o seu coração. Deus sabe quantas vezes você falou alguma coisa que não tem significado nenhum para você, a não ser manter as aparências. Às vezes que você, diante dos seus filhos, diante das pessoas, se colocou como um crente, mas na verdade lá por trás, você está parecido com Saul. Você está se justificando muitas vezes para poder desobedecer a Deus. Então, volte para Deus, e Deus ele quer que você viva e se entregue a Ele de todo o coração. Pode passar? Então aí, o objetivo dessa passagem por 1 Samuel é a gente ter uma visão histórica da monarquia, do início da monarquia, nós aquietarmos o nosso coração diante da soberania e do amor de Deus, e nós pedimos perdão ao Senhor se houvermos julgado alguém pela aparência, mas também vivermos a fé e o relacionamento com Deus que sejam autênticos, obedecendo a Deus de todo o nosso coração. E aí quando a gente fala de todo o nosso coração, não dá para tirar a palavra obediência, irmãos, porque tem gente muito sincera diante de Deus, mas desobediente, porém sincera. Às vezes a gente fala assim de pessoas que elas dizem assim, mas eu estou em paz no meu coração, eu estou fazendo isso com sinceridade. É melhor do que aquele que está fingido dentro da igreja, mas o sinceramente errado também não está vivendo da maneira que Deus ele deseja. Você é sincero, ponto para você, mas você está sincero naquilo que ofende a Deus. Então isso conduz você para alvo de Deus, alvo do amor de Deus, que começará certamente pela justiça de Deus. Se você não se arrepender, a justiça de Deus, se você for crente, ela virá e te disciplinará. Mas se você se arrepender, a justiça de Deus também virá sobre você. Como?
quando você diz: eu venho aos pés da cruz, e eu confesso os meus pecados, e você recebe então a justiça em Cristo Jesus, você é perdoado, você é purificado de todos os pecados, e você então pode continuar vivendo na presença de Deus. Vamos para frente. Então aí nós temos aquelas informações de praxe. Então o autor é anônimo, nós vamos ter uma discussão mais para frente sobre isso. A data é mais ou menos aproximada, entre 1100 e 1040 a.C. O local do livro e o alvo do livro é Israel, é o povo de Deus. O alvo do livro é mostrar a transição da teocracia para a monarquia. Nós já vimos na outra aula sobre Ruth, que Ruth está lá tanto para mostrar aquilo que Deus fez na vida daqueles irmãos, mas também para mostrar os ascendentes do rei Davi. Então Ruth já é uma preparação para a monarquia. E aqui nós vemos a história de como é que o povo de Deus passa de um conglomerado de várias tribos para uma monarquia unida. O versículo-chave, 1 Samuel 16, verso 7, que nós já lemos, e a palavra-chave desse livro é transição. Então nós estamos transicionando de duas formas. Primeiro, de uma forma histórica, do jeito de ser governado, da teocracia, que era através dos juízes, e as tribos elas ficavam lá nos seus lugares e tinham governos separados, não era um governo só, para a monarquia, mas também um período de muita dificuldade espiritual. Nós precisamos lembrar lá do final de Juízes, em que tem aquela cena, aquele quadro, de que há uma violência contra a mulher daquele sacerdote. Aquela mulher é violentada e morta, e quando isso acontece, ele corta em 12 pedaços o corpo daquela mulher e envia um pedaço para cada tribo, para dizer assim: olha, nós estamos numa situação difícil. Esse é o povo de Deus. Esse é o final de Juízes. Juízes termina quase como Sodoma e Gomorra. O povo de Deus está assim. Há uma frieza espiritual, há uma distância espiritual de Deus. E agora começa um avivamento que vai através da soberania de Deus, que vai através do movimento histórico do povo de Deus, passa pela teimosia do povo de Deus, mas Deus então vai trazer talvez o momento mais glorioso, terceiro momento mais glorioso do povo de Deus, porque o primeiro é quando Jesus ele vem, o segundo é quando Salomão ele é conhecido e se cumpre aquilo que está em Deuteronômio, de as nações virem ver como é que esse povo é tão sábio, e ele pode falar: olha, é por causa da lei de Deus. Isso está lá em Deuteronômio. Mas isso tudo começa em Davi. É em Davi que as promessas feitas a Abraão, de posse de terra e de tudo mais que foi prometido lá, elas são cumpridas na instância ali geográfica e da nação de Israel. Certo? Então, o livro em uma sentença. Já foi? Pode passar. Deus conduz seu plano da salvação, incluindo a monarquia em Israel, ungindo Saul no início, mas manifestando em Davi o cumprimento das suas promessas. Então o livro, esse é o enredo de todo o livro. Pode passar mais um? Então Samuel é uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento. Ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele foi juiz. Ele reuniu no seu ofício essas três tarefas. E aí tem um versículo sobre esse homem, que é 1 Samuel capítulo 3, verso 19. Ache lá para nós lermos. Então lá, quando ele estava em treinamento para ser um sacerdote, para ser dedicado ao Senhor, diz ali: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Esse é um versículo também que ele não é aqui para dizer o que aconteceu até agora com Samuel, mas é para falar de todo o ministério de Samuel. Então Deus chama Samuel e nada daquilo que Deus mandou que Samuel falasse caiu por terra. Ou seja, tudo aquilo que ele falou,
se cumpriu. Ele foi fiel a Deus. Ele foi um grande juiz, um grande sacerdote. Ele foi um grande profeta de Deus, muito respeitado e até mesmo temido pelas pessoas, e temido inclusive por Saul. Você deve lembrar que depois que Deus não falava com Saul, Saul comete mais um pecado lá no final da sua história. Qual que foi esse pecado? Consultar a médium. O que ele queria consultando a médium? Quem que ele invocou, pediu para invocar? Samuel. E aí tem os debates, se era Samuel, se não era Samuel, que subiu. Eu creio que não. Hoje não vai dar para entrar nos porquês, senão a gente não termina. Mas ele foi buscar ouvir a voz de Deus através de Samuel. Porque Samuel era sinônimo da voz de Deus. E aí nós vamos ver que inclusive o nome dele apontava para isso. Aí tem uma repetição da mesma ideia, como é que passou de tribos para a monarquia, pode passar. Aí nós temos os 3 grandes personagens desse livro: Samuel, o último juiz; Saul, o primeiro rei; e Davi, o rei escolhido por Deus. Pode passar. Olhe o nome de Samuel. Nome de Deus. Ou então Deus ouve. Ou então ouvido por Deus. Então o nome dele era sinônimo de alguém que estava conectado com Deus. O nome dele já significava isso. O nome Saul significa pedido a Deus. O Saulo, que depois vai ser o Paulo, é baseado nesse nome aí de Saul. Alguém que continua pedindo. No caso de Saul, negativamente. Então ele fez o que ele fez. Quando ele viu que as coisas iam dar errado, é aquele crente assim, vamos indo para ver até onde dá, né? E aí de repente deu errado. E agora ele começa a clamar tarde demais. E aí ele diz para Samuel: Samuel, fique aqui na frente do povo, porque senão vai desmoralizar o exército. Tem inimigos ainda para vencer. Aí ele segura as vestes de Samuel, quando Samuel está saindo, e se rasga um pouquinho as suas vestes. E aí Deus vai falar através de Samuel o seguinte: olha, assim como as vestes se rasgaram, o seu reinado foi rasgado. Terminou. E aí Deus não falava mais com ele, e ele entra em desespero. Então, entra aqui num sentido diferente, do sentido de Paulo do Novo Testamento. E Davi é o amado por Deus. Esse é o significado do nome Davi. Pode passar mais um? Então, o livro começa com o nascimento de Samuel, depois o treinamento e o ministério, depois a morte de Samuel e a tensão entre os futuros reis, Saul e Davi. Pode passar mais um pouquinho. Aí nós temos uma discussão sobre a autoria. Eu vou pedir para você abrir para mim 1 Crônicas 29. Então é o final do reinado de Davi. E aí vai dizer assim: os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Por que esse texto é importante aí na questão da autoria? Primeiro que não pode ser Samuel que escreveu o livro todo de 1 Samuel, porque lá no capítulo 25 está registrada a morte de Samuel. Os outros dois textos ali, dois textos que eu não vou abrir agora, vão mostrar que há mais outros 2 livros, nos quais estão registrados os feitos e a vida do rei Davi. E esse último é mais específico, para mostrar que mais pessoas registraram sobre o livro de Davi. Então a probabilidade
é que todos esses livros eles foram em algum momento compilados por alguém, mantendo aquilo que Samuel escreveu e o que aquelas outras pessoas elas trouxeram. Provavelmente há mais material sobre Davi do que o que tem aqui, mas o que Deus quis conservar para nós como um livro inspirado para a nossa edificação é o que nós temos aqui. E aí tem uma curiosidade sobre Samuel e esses livros que falam sobre a monarquia. Pode passar. Então, no Antigo Testamento hebraico, é só um livro, 1º e 2º Samuel. Mais um motivo para Samuel não ser aquele que escreveu o grande livro de Samuel. Aí tem a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Nela, por causa do grego, segundo os estudiosos, ficou muito grande algumas coisas, eles resolveram separar o livro em 2. E aí nós temos uma curiosidade sobre Samuel, Reis e Crônicas. Pode passar. Então, Samuel e Reis contam a história do reino de Israel. Se você começar de Samuel, Reis e Reis, você vai ver toda a história da monarquia de Israel. Aqueles livros lá antes de Esdras, Neemias e Esther. Todos aqueles demais livros lá, tudo aquilo que vem antes, né? A partir de Samuel até Reis, vai contar a história da monarquia. Crônicas vai repetir essa história. Vai começar tudo de novo. Não sei quantos já leram, vão percebendo que vocês vão lendo de novo. E aí tem a relação. 1º e 2º Samuel é igual ao conteúdo que está em 1º Crônicas. E 1º e 2º Reis, aquilo que está em 2º Crônicas. Pode passar mais um. Quais são as diferenças? Crônicas começa com uma genealogia a partir de Adão, mas omite a história de Samuel e de Saul, exceto o momento em que Saul ele comete suicídio. E omite também a história do reino do norte. Se você quer saber a história do reino do norte, você vai ter que ver em Reis e não em Crônicas. Em Crônicas não vai ter essa história. E aí nós temos uma grande tabela aí. Essa tabela vai nos ajudar a olhar de maneira geral. Claro que você não vai guardar essa tabela, mas começando de baixo ali são aproximadamente 60 anos. Depois nós vemos lá em cima as divisões. Divisões primeiro da vida de Samuel, depois de Saul, depois a transição entre Saul e Davi. Davi vai se tornar rei só lá. Se der para apagar a luz aí, por gentileza, pode apagar. Só em 2 Samuel é que Davi vai assumir o reinado. Aqui ainda está naquela transição, muito embora o último capítulo vá mostrar a morte de Saul. Então nós temos, dos capítulos 1 a 3, o nascimento e chamado de Samuel. Depois, do 4 a 7, Samuel reconstrói a nação. Nós vamos falar sobre esses temas aí mais para frente, né? E aí temos Saul. Temos o pedido que nós lemos de um rei. E nós temos Saul enquanto ele vai bem, até o capítulo 12. Os capítulos 13 a 15 é a queda de Saul. Saul vai desobedecendo a Deus. E porque ele vai desobedecendo a Deus, então ele vai sendo rejeitado por Deus. Depois nós passamos para um momento em que Davi, ele é indicado por Deus para Samuel. Eu dou uma parada porque eu confundo Samuel e Saul. Provavelmente eu já chamei um aqui de Saul, que era Samuel, e vice-versa. Mas assim, se eu fizer isso, eu tenho esse problema aí. Então, tem esse primeiro momento com Davi na corte de Saul, mas ele não é rei. E ele ainda tem o processo aí dele que vai passar pela batalha dele com Golias. Nós vamos ver isso com mais detalhes mais para frente. Depois nós temos Davi escapando do ataque de Saul, dos versos 20 a 23. Depois nós vamos ter os dois encontros entre Davi e Saul, dos versos 24 a 26. E por último, nós vamos ver a queda e a morte de Saul. Não tem só isso ali no final. Ele intercala uma história de Davi, onde é que Davi está, o que está fazendo. Mas na narrativa ali,
o que é importante para essa transição é justamente mostrar que esse primeiro rei encerra-se o seu reinado, ele morrendo como juízo de Deus, por causa da sua desobediência. Ele começou bem, logo ficou soberbo, desobedeceu a Deus, e depois que ele desobedeceu a Deus, mesmo sendo disciplinado, ele continuou desobedecendo a Deus. Como? Indo contra aquele que Deus, quando ele descobriu, que Davi ia ser rei, foi contra esse, que era aquele que Deus havia escolhido, e também ele buscou outras maneiras de que Deus falasse com ele, maneiras que Deus mesmo reprovava. Então agora a gente vai recomeçar aí a história, vai dar tempo, do esboço. Pode passar. Aí nós temos um esboço mais detalhado. Então o livro começa com o nascimento e o chamado de Samuel. Como é que foi o nascimento de Samuel? Existe um projeto de oração, que é o Projeto Ana, da SAF, e chama-se Mães orando por seus filhos. Da onde que surgiu isso? Surgiu do livro de Samuel. O livro de Samuel começa com a história dessa mulher, Ana, que não pode ter filhos. E ela então é muito triste com tudo isso. E seu marido Eucana, ele faz de tudo para agradar essa mulher. Mas ele até pergunta, mas eu não sou melhor do que muitos filhos? E aí ela continua triste. E ela vai ao templo num dos momentos em que esse casal, muito crente, eles vão anualmente à cidade lá, se não me engano é Siló, a cidade para adorar ao Senhor. E num desses momentos ela se encontra com o sacerdote Eli lá. Na verdade, ela não fala com Eli, mas Eli presta atenção nela, porque ela chega ali e ela começa a chorar e a falar sozinha de uma maneira que não se entendia o que é que ela estava fazendo. Mas ela estava orando. Ela estava orando e a oração dela está bem clara na palavra de Deus. Ela não estava falando em línguas, viu, irmãos? Ela só estava muito emocionada e por isso ela estava ali clamando e chorando ao mesmo tempo. E aí o sacerdote Eli, que era o sumo sacerdote, ele vai dizer assim: mulher, você está bêbada? Você bebeu? E ela diz: não, eu não bebi. E a resposta dela é muito importante. Ela diz: eu estou me derramando na presença do Senhor. É daí que vem aquela música, Me Derramar. Se quer saber, é daqui. E de outros textos. Já vou fazer o paralelo aqui, porque já bateu o primeiro sinal. Mais para frente, quando Samuel, ele vai salvar ali a nação de Israel, porque os filisteus vieram e levaram a arca. Quando ele age lá e ora, e o povo pergunta: o que nós fazemos? Ele dá orientações. Uma das orientações para o povo de Deus é que eles sacrifiquem, se arrependam dos seus pecados, e que eles façam libações. O que são libações? Derramar água. A ideia da libação é uma pessoa que se derrama na presença de Deus. E aí eu já quero apontar para você que a situação de Ana aponta para a mudança que Deus vai fazer a partir da monarquia. Então Deus, quando Ele vai trazer mudanças, Ele geralmente escolhe e faz através de nascimentos miraculosos. Esse é um nascimento miraculoso. Então a situação de Ana era de grande tristeza, porque ela não podia ter filhos. E isso apontava para o momento de Israel. Então, espiritualmente, Israel estava longe do Senhor, não frutificava para a glória e para a honra do Senhor. Israel não servia para aquilo que ele tinha sido chamado. E então, essa condição de Ana e esse momento, tudo isso foi conduzido pela soberania de Deus, porque diante da oração de Ana, então, Deus diz, através do profeta Eli, que nós vamos ver que era errado e era insensível, mas ele dá uma resposta para ela de que ela teria um filho. Esse filho é aquele através de quem a mudança começará. O avivamento começará através desse filho, de Samuel.
Esse homem, ele vai ser tudo aquilo que a gente falou aqui, e através dele, então, os primeiros reis, eles surgirão. Lembrando que apesar de que o povo de Deus, eles buscaram reis segundo as nações, o plano de Deus era de que Israel tivesse, sim, um rei, mas um rei segundo o seu coração, não segundo o jeito das nações. Essa é a grande chave aí para a gente compreender essa tensão, né? Quando você vai ler Crônicas, você vai ter lá que parece que Deus queria que tivesse um rei, e em Samuel parece que Deus não queria. E aí você pensa, como que é isso? Aí entra a soberania de Deus. O que Deus queria é que esse rei, ele não fosse buscado pelos motivos que o povo buscou. O povo buscou um rei que fizesse o que eles queriam. Fazendo, de que forma? Imitando as outras nações. Isso vai contra aquilo que Deus coloca. A nação de Israel é para ser uma nação especial, única, para ser testemunho no mundo, cheia da presença de Deus. Não é para ser igual às outras nações. Não é para Israel imitar as nações, mas é para que as nações imitem a Israel. Então, aí que está o problema do desejo do povo, e aí dessa questão aí da soberania de Deus e a responsabilidade do homem. E por isso vai ter toda aquela tensão a respeito disso. Então nós vemos esse começo de um avivamento espiritual através do drama da vida dessa mulher, Ana, e seu filho. Ela vai consagrar o seu filho. Ela então, quando tem esse filho, ela é tão grata a Deus que ela não fica com esse filho. Ela fica com esse filho até a época do desmame. E ela entrega esse filho para que ele então sirva ao Senhor desde pequeno. Ela abre mão, a semelhança daquilo que foi o desafio para Abraão. Depois que nasceu, né, Isaque, Deus pede o sacrifício de Abraão. E Abraão, então, crendo que Deus sabe o que está fazendo, ele vai sacrificar o seu filho. E essa mulher também, crendo que Deus, ele é aquele Deus que deu um filho para ela, ela faz aquilo que ela entende que é o melhor para esse filho, que é esse filho pertencer a Deus e não ficar ali debaixo das suas asas de mãe que finalmente teve esse filho. Aí é anunciada a mudança do sacerdócio, e aí na mudança do sacerdócio, dito assim, é aquele quadro em que Deus chama Samuel. Então de noite está lá Samuel, lembra dessa história? Quando a gente é criança, a gente escuta lá no Herdeiros do Reino, Samuel, Samuel, ele vai até ali e diz, me chamou? Não, não chamei. Acontece uma segunda vez, ele vai de novo, não chamei. E aí ele pensa, olha, se acontecer de novo, você faz o seguinte, você diz assim, eis-me aqui, Senhor. E aí ele ouve aquilo que Deus diz, Deus vai falar que ele vai ser aquilo que ele vai ser, mas ao mesmo tempo anuncia o fim do sacerdócio de Eli. Qual era o quadro do sacerdócio de Eli? O sacerdote Eli, ele tinha filhos, e esses filhos, eles roubavam do Senhor, dentro do templo, eles pegavam ofertas que não eram para os sacerdotes, para eles. Se as pessoas tentavam ser fiéis a Deus, e diziam, mas isso não é para você pegar, a Bíblia diz que eles batiam nas pessoas, e espancavam as pessoas, usavam a sua autoridade para dizer, você não sabe nada, quem sabe sou eu, e dizia mais, que eles se deitavam com mulheres lá dentro. Então, esse era o sacerdócio que estava, e Deus então vai tirar tudo isso. Esse foi o estado aonde Israel chegou, e agora Deus começa o avivamento, e Deus vai trocar, e vai colocar Samuel. Pode passar. Isso. Depois nós temos aquele quadro, quando os filisteus vêm. E aí esses filhos do sacerdote dizem assim, mas a arca de Deus, ela ajuda a gente a ganhar as guerras, porque Deus está conosco. O que eles fazem? Colocam a arca na frente, vão lá e perdem. Não só a vida, não só a guerra, mas perdem a arca. E eles ficam 20 anos desse jeito aí.
né? E aí chamam Samuel. Samuel ele vai chamar esse povo ao arrependimento. 20 anos, ou 20 anos a arca fica no outro lugar. Ficam 20 anos, porque aí depois que a arca está ali, é que Samuel ele vem e ele chama o povo ao arrependimento. O que acontece? Eles vencem a guerra. Vencem a guerra. Aí tem aquele texto, até aqui nos ajudou o Senhor. E é interessante que bem nesse momento em que as coisas se organizam, mais uma vez Deus levanta um juiz que traz ordem para a sua nação. O povo diz, mas nós não estamos satisfeitos. Nós queremos um rei. E a base deles não é assim, olha, nós precisamos de alguém levantado por Deus, uma pessoa, é assim, os seus filhos não seguem os seus caminhos. E você já está velho. O que vai ser de nós? A base deles não é confiança em Deus. A base deles é assim, nós sonhamos em ser igual às outras nações, e o nosso argumento é assim, você já está velho. Você até que fez um bom serviço. Muito obrigado, Deus te abençoe. Mas nós queremos agora um rei, né? Aí pode passar. Aí, então, os filisteus tomam a arca, vem, isso aí mesmo, vem o pedido deles, e aí o primeiro rei de Israel, ele é encontrado. Tem uma situação lá, como é que eu vou acelerar isso? Vamos lá. Tem uma situação lá em que não acham lá Saul, ele se escondeu. E outra situação é a dos bichos lá de Saul. Samuel interfere. Deus fala coisas para que Saul seja encontrado e Saul então seja colocado como rei. Ele começa bem, mas depois ele desobedece. Pode passar mais um. Em 1 Samuel 13, ele oferece sacrifícios que não era função dele. 1 Samuel 14, ele sai para a guerra e ele propõe que se faça um jejum lá, e quem comesse morreria. Aí quem que come? O seu filho, Jonatas. E aí o povo tem que interferir para que Jonatas não morra, porque Jonatas foi decisivo para a vitória nesse combate. Isso vai mostrando o que já na vida de Saul? Incoerência. Depois nós temos quando ele rejeita a palavra do Senhor, aquilo que nós já falamos no capítulo 15. Em seguida, pode passar, nós temos Davi na corte do rei Saul. Primeiro ele é ungido rei secretamente, mas logo ele é trazido. Porque a partir do momento em que Saul, ele é reprovado por Deus, a Bíblia diz que Deus envia um espírito para atormentar Saul. Como que esse espírito sai? Quando Davi toca o seu instrumento. E aí Davi está ali. Mas Davi não está ali para sempre. Tanto que no próximo momento, que é o capítulo 17, os irmãos de Davi estão lá na frente lá da guerra. Surge o gigante Golias, desafia o exército e diz assim, mande uma pessoa só. Quem ganhar, fica aí com o reino do outro. E aí Davi chega, os irmãos sabem, vence Golias, mas ele vem da casa do seu pai. E Davi se casa com Mical. Pode passar. Depois nós temos o cântico das mulheres, que dizem assim, que Saul matou seus 1000 e Davi seus 10.000, e ele fica com ciúme. Ele tenta matar Davi 2 vezes, jogando uma lança nele, e quando ele manda as pessoas lá, Mical, sua filha, ajuda Davi a fugir, e Jonatas também ajuda Davi a fugir da sua presença. Depois nós temos o encontro de Davi e Saul. No primeiro encontro, é aquele encontro que dá dor de barriga lá no Saul, e ele entra na caverna e está todos os homens lá de Davi, e que um diz assim, vamos matar? Mas Davi vai e corta só uma parte do manto, e depois diz, olha, o que você tem contra mim? Se eu quisesse ter te matado, eu tinha te matado. E aí Davi mostra o seu coração confiante na promessa de Deus, nesse instante. Porque Davi, ele não toma para si aquilo que era promessa de Deus, e ele não reina por sua própria conta, mas ele confia em Deus. Depois nós temos a morte de Samuel, no capítulo 25, e o episódio de Nabal e Abigail. Nabal
ia ser morto por Davi. Abigail vem na frente, sabe, a esposa de Nabal, acalma Davi, mas conta para Nabal o que ia acontecer. Nabal tem, acho que um ataque cardíaco, alguma coisa assim, e morre. E aí Davi casa com Abigail. Depois Davi se encontra, mais uma vez, com Saul. Eles vão lá e pegam um jarro lá e cravam a lança e trazem do lado de onde ele está, da cabeça dele, onde ele está dormindo. E mais uma vez chama Saul e diz: o que você tem contra mim? E aí Saul diz: não, é verdade, você é muito bom, me arrependo de querer matar você. Mas mesmo assim Davi resolve fugir para o meio dos filisteus. E aí que acontece aquilo com a família. Levam a família de Davi lá no meio dos filisteus. Davi tinha que mentir, e um monte de coisa acontece lá com Davi no meio dos filisteus, quando ele vai para lá. Não ora ao Senhor, e por isso vai para lá e traz problemas para a sua vida. Depois, por último, nós temos a queda e morte de Saul. No verso 28, Saul consulta médium, mais um pecado grave. 1 Samuel 29:30, as consequências de Davi não ter orado e ter se abrigado no meio do povo que é inimigo do povo de Deus. É como se ele saísse da igreja e fosse para o mundo. Dizia assim: no mundo é melhor, estou mais seguro lá no mundo. 1 Samuel 31 vai mostrar então a morte de Jonatas. Ele vê o seu filho morrer, e aí, para não se deixar ser morto pelo inimigo, Saul comete mais um pecado. Ele se joga sobre a sua espada. Ele pede para o seu escudeiro que o mate. O escudeiro diz assim: eu não vou matar você e vão me matar, eu sou doido. Aí ele se mata, e os filisteus pegam ali o corpo de Saul, e daí em 2 Samuel nós vamos olhar aí. E aí vamos para os destaques aí. Comparações, rapidinho. Primeira comparação, Ana e Israel. Nós já vimos isso, tranquilo? Ana e Israel. Segunda, sensibilidade de Ana e insensibilidade do profeta Eli. Veja, essa mulher, com todas as suas dificuldades, ela está sensível a Deus, se derrama diante de Deus. Aquele que é o sumo sacerdote, ele não foi sensível para perceber o estado dessa mulher, mas também não foi sensível o suficiente para perceber o estado da nação de Israel e tomar uma atitude a respeito. Ele se permitiu moldar-se por aquele estado de frieza espiritual. A outra comparação é o sacerdócio de Eli e sua família, e o sacerdócio de Samuel. Esse não precisa a gente nem falar nada, né, sobre os dois. A outra comparação é a vontade do povo e vontade de Deus. Nós tratamos aí sobre o problema dessa vontade aí, mas o povo queria uma coisa, mas não queria aquilo que era a vontade de Deus. E esse é o grande pecado do povo. A outra comparação é Abigail e Nabal. Nabal significa louco, e ele ia morrendo por causa da sua loucura. Ele afrontou Davi. E Abigail, bela, sábia, ela fez aquilo que era certo. Isso tudo para fazer outra comparação, que é a comparação principal do livro, né? Mostrando Nabal, ou melhor, Saul, como um Nabal, um louco que não volta atrás e que se levanta contra aquele que Deus está abençoando para ser o rei de Israel. E veja o nome de Davi, né? Ele é o amado de Deus. E Saul se levanta contra o amado de Deus, assim como Nabal. E por último, o livro quer que a gente compare os dois reinados, de Saul e de Davi. O outro destaque é sobre a soberania de Deus e a monarquia de Israel. Então, eu já comentei isso no começo, não vou retomar aqui, você pode ler. E aí, uma coisa que eu gostaria de ler com vocês é 1 Samuel na história da salvação. E aí está acabando. Então, o rei Davi, rei segundo o coração de Deus, tipifica o rei Jesus. Nós vamos ver, né, que Davi, ele vai pecar. Então, não é esse aquele que é o descendente que vai restaurar a criação, a como era antes do pecado. Mas ele apontava para o rei Jesus, que é descendente de Davi, que é
da descendência da tribo de Judá, mas que é aquele que vai ser perfeitamente segundo o coração de Deus. Davi, em alguns momentos, ele não agirá de acordo com o coração de Deus. Ambos foram sancionados por um profeta, Davi por Samuel e Jesus por João Batista. O Espírito do Senhor veio sobre ambos. Ambos foram rejeitados e perseguidos por reis ciumentos. A outra comparação é de Samuel e Jesus. Nós temos o nascimento miraculoso e o cântico de Ana. O paralelo do Novo Testamento é o nascimento de Jesus e o Magnificat de Maria. Inclusive, Maria cita no seu cântico pedaços do cântico de Ana. E aí uma fala ao profeta, apontando para um sacerdote perfeito. Quando fala da transição dos profetas, lá falando para Samuel: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável. O cumprimento disso é em Jesus. Jesus é o Cristo. Ele é ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Então isso vai se cumprir em Cristo. E aí, depois vamos lá para a conclusão. A conclusão é a repetição daquilo que a gente viu. Pode pôr lá no último? Então, nós tivemos uma visão histórica da monarquia de Israel. Como é que ela começa? Nós somos motivados a olhar para essa história e aquietar o nosso coração, confiando naquilo que Deus está fazendo. O resultado disso, vá direto para o negrito ali do agir, é viver a fé e o relacionamento com Deus autênticos, obedecer a Deus de coração. E aí eu abro para as perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, eu precisei correr de uma altura para frente. Tranquilo? Compreenderam o geral do livro? Agora, quando vocês soubessem aonde que eu vou ler sobre Samuel, claro, no livro de Samuel, mas no qual? No primeiro ou segundo? Lá no primeiro. Onde que está Saul? Está lá nesse livro. Joia, vamos orar? Vamos colocar em pé? Feche seus olhos e aí, só com Deus, se pergunte: como é que está a sua fé e o seu relacionamento com Deus? As pessoas veem você vindo para a igreja. As pessoas veem você carregando uma Bíblia. As pessoas veem você, às vezes, até tendo cargos e funções no reino de Deus. Mas o que é que Deus vê? O que é que há no seu coração? Se Deus fosse fazer aquela separação como fez ali na história entre Saul, Samuel e Davi, onde você estaria? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida desses homens que são irmãos nossos do passado, Samuel e Davi. Lamentamos, ó Deus, por Saul, não sabemos, a Bíblia não diz se ele foi salvo, mas os frutos indicam que, se foi salvo, foi pela graça do Senhor, e a gente não consegue perceber isso porque o fruto da sua vida foi desobediência. Ó Deus, que na nossa vida nós possamos olhar, e Jesus disse isso: pelos frutos vocês sabem se nós estamos andando com Deus de verdade ou não. Se o resultado do nosso relacionamento com Deus tem sido frutificação para a glória do Senhor, ou se nós aprendemos a palavra de Deus para achar jeitinhos de viver sem que ninguém veja que a gente está errado, mas pecando. Ó Deus, livra-nos, ó Deus, de andarmos dessa forma, como Saul fez. E ajuda-nos, ó Deus, a temermos o Senhor, confiando, ó Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor guarda aqueles que são seus. Senhor, transforma cada um de nós aqui, crentes segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém.